salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, em plena terça-feira de carnaval. Que beleza, hein? Estamos chegando pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou o Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta terça-feira de carnaval, hein? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo, ele, o jornalista, o repórter esportivo, o garoto pimpão da TV Câmara de São José dos Campos, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Mais uma vez, um prazer inenarrável estar em mais uma Hora de Esporte e hoje um programa muito especial. Um programa muito especial, sem dúvida alguma. Aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, o nosso tradutor de Libras, o Soteudo vem aí, o nosso Soteudinho, o nosso Lorenzo Soteudo Arantes do Nascimento. Que beleza! Deixa eu dar um soquinho maroto aqui com ele. Aê, belezinha! Grande Luiz! Vai traduzir tudo, hoje vai ter que traduzir em árabe. Já eu conto por quê. Olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje, especial nessa terça-feira de carnaval, recebendo um convidado mais que especial. Cara experiente no meio do futebol, tanto no Brasil quanto no exterior. No mundo árabe, ele domina. Dirigiu ao lado do Vanderlei Luxemburgo os Galácticos do Real Madrid em 2005 e 2006, além de dirigir vários clubes da Série A do futebol brasileiro. E hoje retorna ao comando técnico do Joseense para a disputa da Bezinha deste ano, time que ele já dirigiu lá em 2017, quando o Joseense se chamava São José dos Campos Futebol Clube na Série A3. O Hora do Esporte de hoje recebe o técnico de futebol mais do que renomado, Paulo Campos, está com a gente. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Um prazer muito grande. Obrigado aos telespectadores do Hora do Esporte, aos queridos amigos que estão participando deste programa. É um sonho estar aqui novamente no estúdio e hoje não podemos esquecer. Ontem foi nosso aniversário, dia 20 de fevereiro. Parabéns, meu amigo. Para nós. Para nós. E só os melhores fazem aniversário em fevereiro, mas os especiais fazem no dia 20. Por isso comemoramos ontem uma grande data. Estamos aqui um pouquinho mais experientes, não mais velhos. E você não sabe. Sabe quem faz aniversário junto com a gente? A esposa do Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras ali, a dona Paloma, aniversariou ontem também, Paulo. Luiz, para a esposa, parabéns. Ei, dona Paloma, tá feliz da vida. O Soteudo chutando lá, tá louco pra sair. O nosso querido Soteudo, vulgo Lourenço. Já virou Soteudo, muda agora. Mas, ô Paulo Campos, vamos começar do começo. Esse seu retorno ao Joseense, um trabalho que já começou com você lá atrás em 2016, na preparação, 2017, vocês jogaram a Série A3, acabou não dando muito certo, o time foi rebaixado, mas agora, águas passadas, 2023, Paulo Campos de novo no Joseense. A minha alegria, principalmente de estar aqui em São José dos Campos, uma cidade maravilhosa e que nos recebeu com muito carinho. E eu vim a convite de um amigo, que é o Manuel Monteiro, o Café, porque na época, em 2002, quando eu dirigia o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né, da Série A3, era o Palmeiras B, naquela época tinha Palmeiras B, Corinthians B. Eu conheci o Café e quando eu vim para São José, eu vim montar um negócio aqui com a minha esposa e ele me convidou para dirigir o Joseense, que era São José Futebol Clube, verdade. E era um trabalho novo, infelizmente não conseguimos nos manter, mas com a graça de Deus ficou alguma coisa. E principalmente por continuar na cidade, e agora através da 360 Futebol Business, que é uma empresa que nós, através de amigos, conseguimos montar aqui, fizemos uma parceria com o nosso querido Café para tentar que o Joseense possa, primeiro, revelar grandes talentos, porque é uma competição da segunda divisão, da Série B, que chamam a Bezinha, mas com idade limite, até 23 anos. Então o objetivo qual é? Primeiro, revelar grandes atletas, tanto para o futebol nacional como para o futebol internacional e, logicamente, a busca do retorno à Série A3 do Campeonato Paulista. Brunão, Paulo Campos está com a gente.
a gente estava conversando em off, né, nessa montagem do elenco, o elenco já está montado, né, acredito eu. Então, como é que está o andamento, né? Vai ser 2 meses de preparação, de pré-temporada, como é que está pensando esse planejamento já para a Série B, né, que começa em abril? Começa em abril, começa no dia 24 de abril, já saiu até o grupo, até o Vieira Júnior tem o grupo, depois ele vai comentar. O mais importante é que o Joseense já tem alguns atletas que pertencem ao clube, até alguns que estavam emprestados durante a Copinha no Guaratinguetá e outros clubes. E agora, nesse momento, nós estamos trazendo jovens com capacidade de valorização para, acima de tudo, formar uma equipe dentro do limite de idade de qualidade, porque o futebol, para mim, tem que ser um futebol de qualidade e, acima de tudo, buscar quem sabe, uma subida de grupos, de fases classificatórias e, com o objetivo final, a classificação para a Série A3. Uma outra pergunta rapidinho, Vieira, que você já, enfim, depois até a gente vai falar do Real Madrid e tal, você trabalhando no Real Madrid, e hoje você trabalhando numa ótica totalmente diferente, numa Bezinha, enfim, com a molecada até 23 anos, né? Como é trabalhar com essa molecada, você tendo toda essa bagagem de mundo árabe e tal, para trazer para essa molecada? Importante, pergunta pelo seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar 12 países durante 35 anos, eu fiquei fora do Brasil. E, logicamente, eu passei 10, 12 anos aqui no Brasil dirigindo grandes clubes, clubes médios, mas sempre com muita alegria de estar aqui também. Só que eu sempre trabalhei com equipes profissionais, adultas. Mas eu gostava de buscar nas categorias de base aqueles possíveis talentos. Vou dar um exemplo. No Palmeiras, o Wagner Love era juvenil. E eu assistia os jogos das categorias e assistia os treinamentos. Aliás, o Wagner Love que virou Love aqui, né? Eu soube. Aí, o que acontece? Eu, por exemplo, indiquei ele para treinar comigo. Falei com o presidente, era Mustafa Contursi, na época do Palmeiras, e pedi que eu subisse alguns jovens, tanto do juvenil como dos juniores, para treinarem na equipe profissional, mas jogassem na sua equipe, da sua categoria. Então, o Wagner Love foi um exemplo. Pegamos ele, levamos ele, conseguiu a titularidade e logo depois assumiu, jogou na primeira equipe, era o Vanderlei Luxemburgo o treinador, e quando ele teve 2 anos na equipe principal, foi vendido. Então, muitos jogadores que eu pude revelar, Felipe Melo, Dudu Cearense, Seleção Brasileira Sub-20, campeão do mundo em 2003 no Dubai, Dagoberto, Daniel Carvalho, Jefferson, goleiro do Botafogo. A gente vai ver essa foto aqui. Você vai ver. Diversos jogadores jovens foram revelados para as equipes profissionais e se tornaram grandes jogadores. O grande objetivo, pela primeira vez, de eu estar dirigindo uma equipe sub-23, um clube, não seleção, um clube, é exatamente que esses jovens de 16, 17, 18, 19 anos que sejam, estarão treinando diretamente com a minha equipe profissional. Em busca de quê? Esse jovem aí vai ser um grande atleta. Ele vai trazer sucesso ao Joseense, à cidade de São José dos Campos, ao Brasil e, quem sabe, também levar o nosso futebol para o exterior. É essa a mentalidade do Joseense agora. Uma curiosidade em rápidas pinceladas, um outro jogador que você subiu do Palmeiras B para o principal foi o Bruno Casarini, que é o Bruno aqui, hoje é o gestor de futebol, o homem forte do São José Esporte Clube, não é isso? Ele é o Bruno Constantino aqui. Na minha época no Palmeiras, ele era o Bruno Casarini. E era da equipe de juniores, eu subi ele para o profissional, centroavante, goleador, muito bom jogador, inteligente. Está puxando o saco dele. Puxando o saco? Está puxando o saco dele. Mas ele é meu adversário agora, é Joseense e São José. Nós vamos nos defrontar um dia até no amistoso. A não ser que a gente já consiga chegar na categoria também da Série A3 novamente. Agora, o mais interessante é que quando ele tinha 19 anos, eu o levei para jogar no Catar. Fui eu o primeiro treinador que levei o Bruno Casarini, que é o Bruno Constantino, a jogar no exterior, num clube do Catar que eu era o treinador. Que bacana. Pra gente fechar esse bloco, fechar o assunto Joseense, o Joseense já saiu o grupo já está definido, aquele grupo regionalizado que a gente já conhece, está acostumado, quem acompanha a Bezinha está acostumado. Além do Joseense, tem o Mantiqueira de Guaratinguetá, Flamengo de Guarulhos, o próprio Guarulhos, são equipes diferentes, União Mogi e o Atlético Mogi. E ó, já vou falar aqui, ó, se perder pro Atlético Mogi, não passa mais perto do programa, que pelo amor de Deus, não pode perder pro Atlético Mogi, hein, São Paulo Campos? Mas por que isso, amigo? Alguma rivalidade com o União Mogi? Não, porque eles são ruins mesmo.
É ruim, time ruim. Eu não sei por que joga. É ruim demais, com todo respeito. É não ruim. Existe time ruim. O Atlético de Mogi tá faz uns 5 anos que não ganha e tá, assim... Não ganha o que? Partida? Isso, exatamente. Oficial? Exatamente. Pai do céu, tem que fazer uma oração para que não seja contra nós. Então, abra o olho, Paulo Campos, que perder para o Atlético Mogi, pelo amor de Deus, passa muito rápido, meu Deus do céu. É verdade. Paulo, aguenta um instantinho, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, a gente já volta, tem mais resenha, tem mais bate-papo. Esse homem aqui tem muita história para contar. Tinha que fazer um programa de 8 horas, um documentário de 8 horas para ele contar. É pouco? É pouco, 24 horas a gente conversa de futebol. Ele já gravou vídeo para TV Al Jazeera, já gravou tudo. O homem não é fraco, não. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com esse programa especial Hora do Esporte em ritmo de carnaval. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, com a presença ilustre dele, Paulo Campos, aqui com a gente para contar a história. E Paulo, a história faz parte da sua vida em várias questões. Queria que você falasse um pouquinho do seu começo de carreira como treinador. Como jogador durou pouco, né, a sua carreira, e você logo já foi buscar aí a carreira como treinador auxiliar e logo já foi para treinador. É verdade. O futebol sempre foi a minha vida, da minha família também. Minha família toda era de futebol de praia. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e minha família toda começou no futebol de praia. Meu irmão foi considerado, nos anos 70, o maior jogador brasileiro de futebol de areia. É meu irmão mais velho. E nós todos jogamos. Posteriormente, eu fui jogar o futebol de salão, Campeonato Carioca e tudo, Campeonato Niteroense. E não era o futsal de hoje, era diferente as regras. E passei para o campo quando eu fui jogar no Dente de Leite do Vasco da Gama. Depois eu fui para falar em Vasco, coloca aqui, Matheus, ele vai ver lá. Coloca lá, cadê aquela foto do Vasco? Coloca em tela cheia, Matheus, pra gente ver, vai. Põe em tela cheia. Tem Emerson Leão, tem um monte de gente ali. Queria que você falasse ali, o pessoal que tá ali. Olha, por eu ter jogado no Vasco, no futebol de campo, e depois de anos eu fui fazer faculdade, educação física, me formei, fiz mestrado. Aí o Vasco me convidou, se eu não queria começar a trabalhar. Foi exatamente nessa época aí, 1979, 78, 79, ali você vê, eu tô agachado abaixo do Emerson Leão, campeão do mundo, né? Você pode ver também... Começou a jogar aqui, você sabe, né? Lembro, estive com ele, falamos de São José, porque o irmão parece que ainda mora aqui, médico, se não me falha a memória. Médico aqui. Aí do lado do Leão tem o Dr. Galo e tem o Marco Antônio, lateral esquerdo, que era do Fluminense, também foi campeão do mundo no México. Subindo, tem o goleiro, reserva, tem o Dudu e tem o Roberto Dinamite. Ali está o nosso querido Roberto Dinamite. Orlando Lelé está agachado atrás do troféu. Esses 2 troféus que estão ali foram exatamente que antigamente na Europa, no meio do ano, tinham os torneios de verão, em que os clubes brasileiros eram convidados. Nós fomos campeões do torneio de Palma de Maiorca e o de Ramon Carranza. Todos os 2 torneios, o Ferretti conhece bem, são torneios na Espanha também, e que nós disputamos e ganhamos os torneios. E o grande treinador, falecido, mestre Otto Glória. Lembra dele? Sim. Terceiro colocado na Copa do Mundo de 66 com a seleção de Portugal. Eusébio, Simões... Meu Deus do céu, esse era o grande treinador que me deu a primeira oportunidade de ser um assistente no Vasco da Gama. Ali começou a minha vida, que logo depois eu recebi um convite dele para começar a minha carreira de treinador principal, aonde? Na África. Eu fui para a Nigéria com 20 anos, trabalhar lá com leões, com girafas, elefantes, dirigir esse time maravilhoso e fiquei na África durante 6 anos, depois eu fui embora para o mundo árabe, fiquei 25 anos. Olha lá, olha na Nigéria, olha essa seleção. A Libéria. Seleção da Libéria. Olha quem está do meu lado. Vai aparecer ali, olha lá. Meu Deus do céu. Olha quem é esse. Jorge Weah. Segura aí, Matheus, segura aí. Melhor do mundo. Lembra disso? Lembro. Jogador do Milan, Ferretti, lembra, Ferretti? Melhor jogador do mundo. É meu amigo até hoje e o mais interessante. Você mandou mensagem para esses dias, o homem é presidente da Libéria, mandou mensagem. Me mandou uma mensagem, porque ele é presidente da Libéria. E como eu postei essa foto, ele escreveu para mim: Hello, Paulo, quando que eu vou poder receber a presença de um amigo aqui no país? E quando que você vai lá?
se Deus quiser, depois do trabalho com o Joseense, né? Então tá certo. Comemorar o acesso lá, talvez? Comemorar o acesso. Aí eu levo aí meus fãs que estão presentes no estúdio, entendeu? Quem que tá ali? Vai, fala quem que tá ali. Então eu vou dizer, o primeiro da esquerda, Ferretti. Meu jogador, Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado, Gustavo, zagueiro artilheiro, mas não era artilheiro de gol contra, artilheiro mesmo. É mesmo? Serginho, o homem das finanças que pagava todos nós para que fôssemos o grande profissional do passado. É o homem da bala. É mesmo? Ó. Bom saber. Paulo Matheus, segue as fotos. O Paulo vai comentando em cima aí das fotos. Solta aí, tela cheia. Isso aí, Paulo, o que é lá? Esse aí é o rei da Arábia Saudita, que não é atual, o filho dele é o rei atual, é o King, rei Fahed bin Abdulaziz Al Saud. Você tá com um bigode bonito ali. Ali eu estava falando em árabe com eles, estavam rindo, porque meu árabe naquele início era um árabe macarrônico, né? Ali, depois a outra foto já foi com o príncipe do Catar. Eu fui campeão no Catar também. Entendi. Então, é onde foi até a Copa do Mundo há poucos meses atrás, né? No ano passado. E foram conquistas maravilhosas e que graças a esse mundo árabe eu tive a oportunidade de ficar 25 anos dirigindo as seleções do Kuwait, onde você lembra até uma situação muito interessante que aconteceu no Kuwait, que para tristeza nossa, para tristeza de muita gente, aconteceu. Eu dirigi a seleção do Kuwait quando houve a invasão pelo Iraque. O Iraque invadiu o Kuwait naquele ano. O país parou, porque o Kuwait é muito pequeno, as tropas já invadiram o país, já conquistaram todo o país, nós não tínhamos celular, televisão, não tínhamos mais telefone, não tínhamos nada. Celular não existia, desculpa. Não tínhamos nada de comunicação. Aí, o que aconteceu? A gente não podia sair de casa, a não ser para comprar uma água, comprar um produto não perecível. E depois de 19 dias, a federação, Paulo, coloque uma bandeira do Brasil em cima do teu carro. O carro que a federação deu. Vá para a fronteira do Kuwait com o Iraque. Não sei se você vai conseguir passar, mas tente um salvo-conduto para fugir aqui da guerra. Era uma questão crítica de sobrevivência. Chegamos na fronteira, Vera Júnior, milhares de automóveis bloqueados, milhares de pessoas sem poder atravessar a fronteira. Eu, como sempre, a bola sempre foi tudo para mim, por isso que eu beijo ela diariamente. Eu tinha uma bola no automóvel, eu levei uma bola comigo, além de algumas coisas, de roupas e algumas coisas que pudessem do meu dia a dia. Eu peguei a bola, tinha um outro treinador junto comigo, que era o Valmir Louruz, que foi treinador no Rio Grande do Sul, até falecido, que Deus o tenha. E o Danilo Alves, que também é um treinador que mora no Rio de Janeiro, meu amigo. Nós tiramos a bola e começamos a fazer uma embaixadinha fora do automóvel, nós três. Um guarda, uma garrucha monstruosa, maior que você, maior que eu, viu a gente fazendo embaixadinha e se aproximou. No que se aproximou, ele falando em árabe, Inta Brasília, vocês são brasileiros? Ana Arifa, Socrates, Zico, eu conheço Socrates, Zico. Tá, venha. Tá vendo aquele portão lá onde estão entrando os tanques iraquianos? Pegue o carro, dirija, saia por ali, pegue a esquerda, vai viajar 18 horas pelo deserto, claro que o deserto é asfaltado, vamos dizer, a estrada, e quando vocês chegarem a Bagdá, na capital do Iraque, vá na Embaixada Brasileira. Procure falar com o seu presidente, que na época era o Fernando Collor. Era o presidente do Brasil. E ele tinha sido presidente do CSK de Alagoas, de Maceió, no passado. E o Valmir Louruz tinha sido treinador do CSA naquela época. Aí, então pronto. Viagem ainda, continue a viagem, chegue na fronteira com a Jordânia, em Amman, que vai ter um ônibus esperando vocês. Realmente conseguimos chegar na Jordânia, tivemos que deixar o carro lá, tinha um ônibus enviado pela Embaixada Brasileira e sentamos no ônibus, aí tinha um jornalista brasileiro, correspondente de um canal brasileiro, chamado Pedro Bial. Ele era o correspondente na época e fez uma entrevista com a gente. Os treinadores brasileiros conseguem fugir do Kuwait. Pedro Bial teve a honra de entrevistar você, né?
Será? Ou fui eu que tive a honra de ser entrevistado por ele? Ele teve. Eu acho que foi. Eu acho que foi bacana demais. Aquele momento nós conseguimos fugir. Saímos do Iraque, entramos na Jordânia. Dali foi um pulo até Paris, avião, depois Rio de Janeiro. Com a graça de Deus chegamos são e salvos, mas muita gente perdeu, né, suas vidas e problemas. Ou seja, você vivenciou aquele momento triste da história mundial. E você quer ver uma coisa interessante? Depois disso, eu fui convidado 3 vezes mais para dirigir a seleção do Kuwait. Até agora, o ano passado, eu estava dirigindo a seleção. Você manda lá, né? Você chega lá... É carinho, né? Carinho, gratidão. Da mesma maneira como a minha gratidão a eles é monstruosa, eu acho que eles têm também por mim. Brunão? O senhor foi, nessa época aí, como o senhor falou, não tinha celular, não tinha... Enfim, a gente não tinha informações do que praticamente saía na esquina. Verdade. Quanto mais a África ou o Oriente Médio. Imagina a África, principalmente. Como é que foi para o senhor receber esse convite e se jogar? Não sei se o senhor pensou 2 vezes ou não, falou assim, não, vou direto e... Muito jovem. Quando eu recebi o convite do Otto Glória, ele estava lá, dirigindo a seleção. E um clube profissional pediu um treinador a ele, brasileiro. Foi quando ele me indicou. Poderia ter indicado milhares. Me indicou por eu ter trabalhado poucos meses antes com ele no Vasco da Gama. Ele falou, Paulo, tem esse convite aqui para você. Eu sei que você é muito jovem, você nunca trabalhou como técnico principal, você já começou aqui com a gente, como assistente. Mas eu acho que você tem perfil de que vai ser treinador. Quer assumir esse desafio? Aí eu conversei com minha noiva, que no caso era até namorada, muito nova, eu tinha 17 anos, eu tinha 20. Vamos casar para ir embora para lua de mel e começar a trabalhar no exterior? Ah, se meus pais permitirem, eu vou. Falei com os pais permitiram. Ela foi comigo, novinha, ficou comigo morando quase que 20 anos lá entre Europa, África e Ásia, morou comigo e há poucos anos atrás eu a perdi, problema de saúde, depois de 48 anos juntos, eu a perdi. Devo muito a ela, meu braço direito. Nós temos uma filha que representa ela. Eu hoje tenho uma netinha também de 3 anos e meio. Com a graça de Deus, eu só lembranças. E hoje eu tenho uma outra esposa que também é outra bênção de pessoa. E a vida foi assim, me deu essas oportunidades, eu agarrei e estou mais feliz do que nunca. Estou aqui em São José dos Campos e quero fazer essa cidade, com a ajuda de vocês, de poder ajudar a se tornar a melhor cidade do estado de São Paulo e talvez até do Brasil, que essa cidade aqui é maravilhosa. Por que não, né? O homem tem história demais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o último intervalo, na volta eu quero saber dele do Real Madrid. O homem dirigiu os Galácticos, teve aquela história que o Luxemburgo foi demitido porque ele era monoglota, que não sabia se comunicar com eles. O Paulo vai explicar essa história. Parece que não é bem isso aí, não. Já deu, aí, ó, já tá resmungando aqui, não é isso não. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Paulo vai contar o que aconteceu que demitiram o Luxemburgo, que era o melhor técnico do mundo naquela oportunidade e do nada acabou sendo demitido do Real Madrid. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, neste programa especial, terça-feira de carnaval, recebendo o técnico do Joseense, o Paulo Campos. Paulo, no primeiro bloco a gente comentou um pouquinho, você falou sobre aquela seleção sub-20 de 2003, ao qual você era técnico multicampeão. A gente tem a foto aqui daquela seleção, coloca em tela cheia, porque o Paulo vai falar. Tem muito jogador conhecido aí que deu certo no futebol, hein, Paulo? Olha lá, ó. Começando na fileira superior, na esquerda, ao Dagoberto. Foi meu jogador até no Londrina, agora que nós fomos campeões da Primeira Liga Nacional. Do lado dele, Daniel Alves, olha lá. E vai seguindo para a direita, Daniel Carvalho, Felipe Melo, Carlos Alberto. Contador de história. É mesmo? É, o contador de história. É uma festa. Lá embaixo você vai ver Dudu Cearense, diversos jogadores famosos, Glauber, o Jefferson goleiro. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Comissão técnica ali, eu tô certo, é o Acácio, ex-goleiro do Vasco? Isso, Acácio, ex-goleiro do Vasco. Só saiu no álbum da Copa de 90, mais nada. Treinador de goleiros na época, é isso mesmo. E essa seleção foi campeã, multicampeã, né? Multicampeã. Nós disputamos, e Paulo Campos de técnico. Nós disputamos Sul-Americano, perdemos para a Argentina na final, jogamos
O Pan-Americano na República Dominicana, também perdemos para a Argentina, um timaço naquela época, entendeu? E o Mundial lá em Dubai, campeão do mundo. Espetacular. Mas, Bruno, eu sei que você está se coçando. Olha o bigode, olha lá, olha o bigode. Esse bigode aí tinha história, hein? É, Paulo Campos ali, ó, moral, hein? Fácil não. Mas, Brunão, vai, pergunta, que eu sei que você tá louco para saber do Real Madrid, você quer saber das histórias. Vai, pergunta pro Paulo Campos do Real Madrid. São duas até. São duas. Uma do Real Madrid. O Real Madrid, o senhor trabalhou lá, enfim. Como é que era domar, entre aspas, aquela... Eu perguntei sobre trabalhar com os moleques do Sub-20, mas... E chegar num time que só tem os galácticos na época, né? Mas era muito medalhão, né? Roberto Carlos, tudo cobra criada, né? Beckham, Zidane, enfim. Nossa Senhora. Olha, é uma coisa até interessante, eu vou lembrar, o Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, sim, nós levamos ele para a equipe Sub-20 do Real Madrid, que era o Real Madrid Castilho. Então, e esse grupo aí, o Luxemburgo que me convidou, foi após termos trabalhado juntos no Palmeiras, ele me convidou 3 anos após para ir com ele e como assistente. Aí você encontra Zidane, Beckham, Ronaldo, ao Sérgio Ramos, com 19 anos, que nós contratamos ao Sevilha, juntamente com Júlio Batista, que está ao lado de Robinho e Raul, aqui embaixo. Olha só, Roberto Carlos. Esses jogadores fenomenais, né? Galácticos, eles proporcionavam a gente uma alegria, porque antes do treino começar 1 hora, eles já entravam no campo e já começavam a fazer um bate-bola. Eles já queriam brincar 1 hora antes do treino. E quando o Vanderlei, vamos começar, dava um apito, todos fechavam a boca e começava o trabalho. E era muito fácil. Era muito fácil. O mais interessante é que, acima de tudo, você conseguia ter o sentimento daquela beleza pura do futebol. Grandes jogadores. Essa, então, faz uma diferença muito grande que eu acho que estamos devendo um pouco. O futebol brasileiro está devendo um pouco de toda a qualidade que no passado era o nosso carimbo, era a nossa marca. Qualidade, versatilidade, movimentação, talentos em quantidade. Eu acho que o Brasil e o mundo está devendo um pouco quanto a isso. Qual que é a outra que você vai fazer? É que vou sair um pouquinho do Real Madrid, o senhor trabalhou no Al Hilal também. Trabalhei. Que venceu o Flamengo recentemente. Não. Na Arábia Saudita, em Riad, eu fui técnico do Al-Shabaab, que ganhamos do Hilal no Campeonato Nacional. Fomos campeões. Você não trabalhou no Hilal? Trabalhei no Al-Hilal do Sudão. E fiquei em 3º lugar na Copa da África de clubes. Muito Al-Hilal no mundo. Não, tem muito. E ganhamos do Al-Hilal da Arábia Saudita, lá em Riad, fomos campeões nacionais. Mas a pergunta ainda é válida, porque assim, o Al-Hilal tirou o Flamengo, né, enfim, do Mundial na semifinal. Foi na terça-feira passada. O senhor acredita retrasado. Que o senhor falou do carimbo do futebol brasileiro, que não tem mais. Isso. Foi o pessoal da Arábia também que acabou evoluindo muito também, que ganhou da Argentina até na Copa, enfim. Teve isso ou o futebol brasileiro tem que pisar um pouquinho mais no freio, porque o flamenguista já estava pensando no Real Madrid, lá na frente? Olha, é muito interessante porque é uma resposta que tem que ser, acima de tudo, de avaliação do que acontece hoje em dia. Você falou em relação à Arábia Saudita anteriormente ter ganho da Argentina. Ok. Você, na semana passada, né, durante a Copa do Mundo, você viu o Al-Hilal ganhando do Flamengo. Por que isso? Primeiro, muitas vezes, dependendo do que você passa para os seus jogadores, há um certo favoritismo antes da bola rolar. Poxa, Arábia Saudita e Argentina, Al-Hilal e Flamengo, muitas vezes. Agora, a equipe do Al-Hilal se preparou para defrontar um clube gigante, como o Flamengo. E o que aconteceu? Eu falo sempre aos meus jogadores, muito cuidado nos primeiros e nos últimos 10 minutos de cada tempo, porque os placares podem ser transformados. O Al-Hilal abriu o score logo no início. Depois, no final do primeiro tempo. Depois, o Flamengo fez até um gol no final do segundo tempo. Então, esses momentos são cruciais que podem modificar o panorama de uma partida. E o Hilal jogou bem, anulou. Com a expulsão do Gerson, o Flamengo ficou com um homem a menos, importante, meio campista, não vinha jogando bem. Ali, para mim, no Flamengo só jogaram bem 2 jogadores, lateral esquerdo e um centroavante, não é isso? Para mim, só jogaram bem os 2. O Al-Hilal jogou muito bem.
acima de tudo, não permitiu que o Flamengo construísse e, na minha opinião, desculpe o treinador do Flamengo, a substituição, tirando a Arrascaeta, tirando o Everton, tirou os homens que, logicamente, iam colocar a bola com qualidade para o Gabigol e para o Pedro. Então, eu acho que ele errou muito ali. Entendeu? Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo. Eu acho que ele errou muito. Talvez por não conhecer a história do clube, a história de qualidade, porque teoricamente, o Flamengo não poderia perder para o Al-Hilal. Porque ele ouviu a sogra dele. Mas o detalhe é o seguinte... Isso aí sim. Muito cuidado que a sogra está nervosa. Pois é. Ô Paulo, a gente só tem 2 minutos, eu quero 2 questões com você. Sim. Primeiro, por que não deu certo o Luxemburgo lá no Real Madrid? Eu acho que ter perdido o campeonato espanhol para o Barcelona, lembra que o Ronaldinho fez chover no jogo lá no Santiago Bernabéu? Passou por cima do Salgado, do Sérgio Ramos, fez chover. A torcida do Real Madrid aplaudiu ele, um adversário. Eu acho que a perda do campeonato espanhol e a não classificação e conquista da Copa da Europa, eu acho que mexeu muito. Mexeu muito com a situação de que ele já estava lá 1 ano. Eu fui 6 meses após a chegada dele, eu peguei o início da temporada e fiquei somente 6 meses porque ele foi demitido e, logicamente, eu pedi para sair junto com ele, que não seria correto de minha parte permanecer. Então, eu acho que isso teve muito a ver, a perda do Campeonato Espanhol e a perda da Copa da Europa. Aquele negócio de língua que falaram aqui não tem nada a ver. Não, tem nada disso, tem nada disso. Até porque tinha o Paulo Campos para traduzir se precisasse, né? Eu falava em árabe com o Zidane, falava em inglês com o Beckham, falava em espanhol com os espanhóis, falava em português com os brasileiros, eu tentava japonês ajudar. Cata, você... Não, aí também não, aí não. Coloca aí aqui, não. Matheus, rapidinho, embaixo do Zidane aqui. Coloca aqui, faz favor. Coloca, cadê o Zidane? Aí. Queria que você falasse sobre o Zidane, que você tem uma relação boa com ele até hoje. Salam aleikum, Habib. Ixi. Traduz aí, Luiz, quero ver. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Que alegria te ver. Monstro sagrado, craque, inteligente, visão. Meus parabéns. E era um cara que... Pode voltar aqui pra gente, Matheus. Era um cara que... Um daqueles galácticos que chegava mais cedo, treinava, totalmente. Ficava depois. Totalmente. Não é à toa que o cara... Chegava antes, era um dos últimos a sair, porque ficava treinando após o treino terminar. Ele ficava meia hora com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, a gente ficava fazendo treino especial. Aí eu mandava eles sentarem. Senta aí, vocês vão ver agora como tem que fazer. Eu vou mostrar a Zidane como bate na bola. Roberto Carlos, vou te ensinar como bate com 3 dedos. Ronaldo, vou ensinar como domina no peito e dá aquele voleio. Matheus, coloca aqui o Paulo Campos chutando para ver se é assim que você ensinava ele a chutar. Coloca aí, é assim que você ensinava? Coisa linda lá. A camisa. Corinthians americano? A camisa, é isso aí, Corinthians americano. Olha a canhota, espetacular. Batia melhor que o Roberto Carlos? Olha agora. Isso aqui é do futebol, de trivela, futebol, campeão paulista. De trivelinha, fácil. Quando é que vai ter campeonato para nós filmar lá você jogando futebol? A hora que quiser, mas tem que pagar um valor muito grande, royalty, porque direito de imagem. O rapaz é campeão paulista, tem que ter cuidado. Paulo Campos, infelizmente, eu queria mais 2 horas para conversar contigo. Para a gente finalizar e deixar o Luiz da tradução louca, se despeça em árabe, por favor. Ali, ó, para aquela câmera ali, ó. Habib Luiz, Inshallah Madame Fi Baby Muntaz, Inshallah Madame Heloa, Kullu Muntaz, Mafugim, good luck. Luiz, espero que a esposa tenha uma gravidez e um nascimento do filho maravilhosa, que o neném nasça com saúde e que vocês aproveitem a bênção da vida. Parabéns. Paulo Campos, obrigado pela sua presença. Obrigado, meu amigo. Parabéns pelo aniversário ontem. Parabéns, irmão. Estamos experientes, não velhos. Não, jamais. Você é um jovem que deve ter seus... Fiz 42 83? Ah, não, 40, calma. Calma. Paulo, obrigado pela sua presença. Querido. Sucesso no Joseense. Filho, obrigado grande para vocês aí. Obrigado a todos. Obrigado, meus queridos amigos que estão presentes aí. Obrigado a todos vocês. Um abraço para você, um abraço para o Café, para o Ferretti que está acompanhando. Ferretti é diretor de futebol, hein? Ferretti que coisa, diretor hein? de futebol. Que beleza. Saiu do quarto com o Galo para ser diretor de futebol. Que beleza, lá em 2011. O Luxemburgo entrou lá, bateu lá e o Galo falou assim para ele, vai lá, Juvenil, abre a porta. Que beleza. O Serginho vai ser vice-presidente. Contou para mim o quanto junto com o Café. E o Gustavo vai ser o torcedor maior com a bandeirinha Joseense. O homem do dinheiro lá parece que é o Kia
Tia Jorobichana, o Josense, é isso? É isso aí. Então tá bom. Então tá joia. Com a presença ilustre do nosso querido Paulo Campos. Brunão, um grande abraço pra você. Obrigado mais uma vez, hein, Brunão? Um abraço, foi ótimo. A câmera não tá aqui comigo, mas foi ótimo. Aqui aí. Foi ótimo, foi um prazer inenarrável hoje com o professor aqui em mais uma Hora do Esporte. Pô, hoje foi incrível. Hoje foi bom demais. Gente, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa de Bem com Você, com a bela, com a estonteante, com a sensacional, a nossa querida Gisele Lopes, tá certo? Luizão, esqueci de você não, hein? Aquele soquinho maroto, Soteldo Júnior tá vindo aí, hein? Que beleza. Ó, tá chutando ali pra sair da barriga da nossa Paloma. Fez aniversário ontem. Gente, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.